Olá, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Cenacast. Hoje veremos o locutor que mudou a história da literatura brasileira em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Iniciando o bloco 1, a obra foi escrita por Machado de Assis. Esse romance inaugurou o movimento realista no Brasil. Foi dividido em 160 capítulos intitulados O narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Narrado em primeira pessoa, o romance apresenta um narrador observador, considerado o defunto autor. Em vários momentos da obra, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ele fala diretamente com o leitor da obra, como por exemplo nesse trecho. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus. O tempo na história é dividido em duas formas. A primeira é o tempo cronológico, que é o tempo normal, como o do relógio. Ele mostra os fatos da vida de Brás Cubas em ordem linear, ou seja, o que aconteceu primeiro, o que veio depois. A segunda é o tempo psicológico, que é o tempo da mente e da memória do narrador. Esse tempo não segue uma ordem, pois ele é usado para lembranças e reflexões de Brás Cubas, fazendo ele pular no passado ou se afastar da história principal com divulgações. Machado de Assis mistura esses dois tempos para tornar a narrativa mais complexa e inovadora. A história do livro acontece em alguns lugares principais. Podemos citar o Rio de Janeiro e Coimbra, que fica em Portugal, onde o personagem estudou. No Rio de Janeiro, um lugar bem importante é a Gamboa, que é um bairro onde o personagem de Brás Cubas se encontrava em segredo com sua amante, Virgília. O tom da obra é dado logo de cara pela dedicatória que diz: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Agora no bloco 2 veremos os principais personagens da obra. Brás Cubas, que é o protagonista da história e o narrador, considerado o defunto autor. Virgília, filha do conselheiro Dutra e amante de Brás Cubas. Conselheiro Dutra, político e pai de Virgília. Lobo Neves, que é o político e esposo de Virgília. Sabina, que é a irmã de Brás Cubas, casada com Cotrim. Cotrim, que é o marido de Sabina e tio de Yanloló. Yanloló, que é a sobrinha de Coutrin e pretendente de Brás Cubas. Luiz Dutra, que é primo de Virgília. Dona Plácida, empregada de Virgília e álibi da relação de Virgília com Brás Cubas. Quincas Borba, que é o filósofo, mendigo e amigo de infância de Brás Cubas. E Marcela, prostituta, e paixão de juventude de Brás Cubas. Doutora Eusébia, que é amiga da família de Brás Cubas. Eugênia, que é a mulher manca e filha de Doutora Eusébia. E Prudêncio, que é escravo de Brás Cubas. Agora chegamos no bloco 3 e contarei a vocês o resumo da obra. A história começa com a declaração de morte de Brás Cubas. Ele é o narrador e o personagem principal, contando suas lembranças depois de morrer por causa de sua pneumonia. Brás Cubas pertencia a uma família rica do século XIX e começa contando sobre seu funeral, onde apareceram apenas 11 amigos. Em seguida, ele passa a narrar diversos momentos da sua vida, desde a sua infância, juventude e a sua fase adulta. Logo no começo, ele revela que tinha grandes planos para o emplastro, um remédio que ele acreditava ter um enorme potencial para curar doenças. Na infância, Brás Cubas fala sobre a relação com seu escravo, o garoto Prudêncio, sendo um menino de classe alta. Brás mostrava a sua superioridade, tratando o garoto como um brinquedo e até montando ele. Ele também conta sobre Quincas Borba, um amigo da escola que mais tarde se torna um filósofo e cria a teoria do humanismo. Na juventude, ele se apaixona por Marcela, uma mulher que era paga para se relacionar com homens ricos. Esse namoro era baseado em interesses, tanto que Brás diz que ela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis, ou seja,
quando ele tinha dinheiro para ela. Preocupado com esse envolvimento, o pai de Brás decide mandá-lo para estudar em Coimbra, Portugal, onde ele se forma em Direito. De volta ao Brasil, ele se apaixona por Virgília. No entanto, ela prefere se casar com Lobo Neves, um político de maior influência, pois ela buscava mais prestígio social. Apesar de desolado, Brás e Virgília se tornam amantes e se encontram escondidos em uma casa alugada só para isso. Dona Plácida, empregada de Virgília, participa dessa mentira e encobre todos os encontros do casal adúltero. Brás Cubas tenta a carreira na política e, mesmo fazendo trabalho sem destaque, essa posição lhe garantia um bom status em uma sociedade que valorizava muito a aparência. Depois que o caso dele com a Virgília acaba, porque ela se muda com o marido para outra região, Brás tenta arranjar casamento com Lolog, sei lá o que é, a sobrinha do seu cunhado, mas ela morre de febre amarela. A partir daí, a vida dele é marcada por várias mortes de pessoas próximas, como o Lobo Neves, a Marcela e a Dona Plácida, que morrem na miséria. A história do livro termina com Brás Cubas fazendo o balanço final de sua vida, no último capítulo chamado Das Negativas. Ele lista tudo o que não deu certo e tudo o que foi ruim na sua existência. Agora finalmente chegamos no bloco 4, graças a Deus. Eu falarei para vocês a análise e crítica social da obra. Para além da história de Brás Cubas, este livro é um verdadeiro marco na literatura. Uma de suas características mais marcantes foi a mudança no enredo linear, que abandona a estrutura tradicional de começo, meio e fim. Ao misturar o tempo dos fatos com o tempo das lembranças e divagações, Machado de Assis marca de vez uma nova fase literária no Brasil. O livro foge dos padrões clássicos, não só por não ter um final feliz, mas por não seguir a ordem normal dos acontecimentos. E o que impulsiona essa narrativa? A crítica social. Embora a maioria dos personagens que compõem a obra pertençam à elite brasileira, Machado faz a questão de incluir figuras de menor prestígio social, como o escravo Prudêncio, a empregada Dona Plácida e a prostituta Marcela. Essa convivência serve para expor a hipocrisia, o interesse e a desigualdade do Rio de Janeiro no século XIX. Curiosamente, o narrador está morto, vivendo no outro plano. Não se preocupa mais com a moralidade. Essa condição de defunto autor permite que seu discurso irônico e despreocupado revele total desapego moral e material, mostrando a sociedade sem filtro. Com isso, terminamos a nossa análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro que mudou sua forma de contar histórias no Brasil, graças a Deus. Obrigado pela audiência.